E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos dar sequência ao estudo do circuito RLC sem gerador. Neste caso, nós vamos tratar do terceiro e último tipo de amortecimento, o amortecimento subcrítico, aquele no qual γ possui o mais baixo valor. E neste caso, γ sobre 2 é menor do que ω0. Consequentemente, γ² sobre 4 é menor que ω0². Logo, a equação característica nos fornece duas raízes, dois números complexos conjugados, que podem ser escritos da seguinte forma: lambda mais ou menos I vezes μ. Comparando essas duas expressões, vemos que lambda é igual a menos γ sobre 2. Para determinar μ, eu vou modificar essa raiz quadrada. Eu vou escrevê-la da seguinte forma. Observe o quadro. Nós temos a raiz quadrada deste termo, dessa subtração. Essa subtração é menor do que zero. Consequentemente, eu posso escrevê-la da seguinte forma: ω0² menos γ² sobre 4. Essa subtração agora é positiva com o sinal negativo. Muito bem? Lembrando que I² é menos 1, eu posso substituir o sinal negativo por I². Consequentemente, você vai encontrar I, que multiplica a raiz quadrada de ω0² menos γ² sobre 4. Lembre-se que essa subtração é positiva. Muito bem? Comparando agora essas expressões, vemos que μ corresponde a essa raiz quadrada. Muito bem? Observe o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Sendo assim, eu já vou escrever μ nesse cantinho do quadro. Então vamos lá. μ é igual a raiz quadrada de ω0² menos γ² sobre 4. E, portanto, μ é maior do que zero. A partir dessa análise, nós podemos escrever a solução geral I em função do tempo t, quando a equação característica nos fornece como raízes dois números complexos conjugados. Nesta situação, I de t assume o seguinte formato. Nós temos uma constante A multiplicando a exponencial de lambda_t vezes o cosseno de μ vezes t, mais uma constante B que multiplica a exponencial de lambda_t vezes o seno de μ vezes t. Para resolver esse problema de valor inicial, nós precisamos de duas condições iniciais. Eu vou assumir que no instante t igual a zero, então vamos lá. No instante t igual a zero, a intensidade da corrente elétrica no circuito vale zero e a carga armazenada no capacitor é igual a Q0. Com isso, nós já temos condições de determinar pelo menos uma das constantes A e B. Então vamos lá. Se no instante t igual a zero, I é igual a zero, nós vamos encontrar zero é igual. Seno de zero é zero, portanto esse termo vai desaparecer. O cosseno de zero é 1, a exponencial de zero é 1 e, portanto, A tem que ser igual a zero. Logo, eu já posso simplificar I em função do tempo t. Se A é igual a zero, nós vamos ficar apenas com o termo B vezes a exponencial de lambda_t vezes o seno de μ vezes t. Observe a expressão obtida a partir das condições iniciais fornecidas. Dando sequência, vamos agora determinar como a carga armazenada no capacitor varia com o passar do tempo. Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte expressão: dq é igual a I em função do tempo t dt. Eu vou agora integrar ambos os membros dessa igualdade. A integral de dq é a carga Q em função do tempo t, e isso é igual
a integral de i em função do tempo t, dt. Substituindo a expressão obtida para a corrente elétrica, nós vamos encontrar b que multiplica a integral da exponencial de lambda t vezes o seno de μ vezes t dt. A partir de agora, cabe uma observação muito importante. Ao resolver essa integração sem os limites de integração, você não precisa, no final dos cálculos, inserir uma constante arbitrária, pois as duas constantes necessárias para a resolução desse problema de valor inicial já foram inseridas em i em função do tempo t. São as constantes a e b. Inclusive, vimos há pouco que a constante a vale zero. Sendo assim, basta resolver essa integração sem acrescentar uma terceira constante. Então vamos lá. Para resolver essa integral, eu vou recorrer ao método da integração por partes. Eu vou escrever a expressão geral para que você possa compreender melhor os cálculos. Então vamos lá. Nós temos a integral de f de t vezes g' de t dt, e isso é igual a f de t vezes g de t menos a integral de f' de t vezes g de t dt. Muito bem? Observe a expressão geral. Bom, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou admitir que f de t é igual ao seno de μ vezes t. E g' de t é a exponencial de lambda t. Sendo assim, obtemos a integral em questão. Ela é igual. F de t eu preservo, então nós temos o seno de μ vezes t vezes. Se g' de t é a exponencial de lambda t, g de t é a integral da exponencial de lambda t em relação ao tempo. Sendo assim, você vai encontrar a exponencial de lambda t sobre lambda. Observe que, se você derivar essa expressão em relação ao tempo, você recupera a exponencial de lambda t. Muito bem? Menos a integral. Nós temos agora f' de t. Eu vou derivar quem está fora, mantendo quem está dentro, e depois vou multiplicar pela derivada de quem está dentro em relação ao tempo. A derivada de seno é cosseno, e a derivada de quem está dentro em relação ao tempo nos dá μ. Portanto, μ vezes o cosseno de μ vezes t. G de t aqui se encontra, exponencial de lambda t sobre lambda dt. Muito bem? Agora eu vou melhorar a igualdade obtida. Vamos fazer o seguinte. Então, essa integral, que eu vou chamar de ômega, para não ficar copiando o tempo todo, ou seja, a nossa integração de interesse ômega é igual ao seno, a exponencial de lambda t sobre lambda, vezes o seno de μ vezes t, menos. Ali nós temos μ sobre lambda que multiplica a integral do cosseno de μ vezes t vezes a exponencial de lambda t dt. Muito bem? A partir de agora, eu vou utilizar essa expressão mais uma vez, porque eu preciso calcular essa integral. E ao efetuar esse cálculo, ômega aparece naturalmente. Então vamos lá. Deixando aqui o cálculo separado. Então agora nós temos a integral do cosseno de μ vezes t exponencial de lambda t dt. Muito bem? Perceba que f de t é o cosseno de μ vezes t e g' de t é a exponencial de lambda t. O linha indica a primeira derivada. Então vamos lá. F de t eu preservo, então nós temos o cosseno de μ vezes t. Se g' de t é a exponencial de lambda t, g de t, pelo mesmo raciocínio anterior, é a exponencial de lambda t sobre lambda. Muito bem? Menos, então vamos lá, menos a integral. Se f de t
é o cosseno de μ vezes t, f' é a derivada dessa função. Então eu vou derivar quem está fora mantendo quem está dentro e depois vou multiplicar pela derivada de quem está dentro em relação ao tempo. A derivada de cosseno é menos seno e a derivada de quem está dentro em relação ao tempo é μ. Portanto, nós vamos obter menos μ vezes o seno de μ vezes t. O sinal negativo deixa o termo positivo, então nós temos μ vezes o seno de μ vezes t. Muito bem? Agora observe, g' de t é a exponencial de lambda_t e, portanto, g de t é a exponencial de lambda_t sobre lambda. Tudo isso dt. Muito bem? Não esqueci de nenhum termo, dando sequência. Logo, a integral do cosseno de μ vezes t exponencial de lambda_t dt é igual a exponencial de lambda_t sobre lambda vezes o cosseno de μ vezes t, observe agora, mais nós temos aqui μ sobre lambda vezes a integral da exponencial de lambda_t vezes o seno de μ vezes t dt, que é simplesmente ômega. Portanto, vezes ômega. Observe o resultado obtido e todos os cálculos realizados até aqui. A partir de agora, nós temos condições de determinar ômega. Eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir no lugar dessa integral este resultado. Sendo assim, μ sobre lambda, acompanhado do sinal negativo, vai fazer a distributiva nesse termo. Então vamos lá. Arrumando um espacinho no quadro. Então nós temos menos μ vezes lambda, vamos passo a passo, que multiplica a exponencial de lambda_t sobre lambda vezes o cosseno de μ vezes t mais μ sobre lambda vezes ômega. Observe a expressão obtida e todos os cálculos realizados até aqui. Então vamos lá. Fechando aqui o colchetes. Muito bem? Bom, a partir dessa igualdade agora, que é a que importa, nós temos ômega é igual a exponencial de lambda_t sobre lambda vezes o seno de μ vezes t menos, então agora μ sobre lambda ao quadrado, então μ sobre lambda ao quadrado exponencial de lambda_t vezes o cosseno de μ vezes t, muito bem, menos μ ao quadrado sobre lambda ao quadrado, μ ao quadrado sobre lambda ao quadrado, vezes ômega. Muito bem? Observe a expressão obtida, arrumando mais um espaço no quadro. Então vamos lá. Dando sequência, note que este termo eu vou passar para o lado esquerdo e vou colocar ômega em evidência. Lembre-se que ômega é justamente essa integral. Então vamos lá. Nós temos ômega que multiplica 1 mais μ ao quadrado sobre lambda ao quadrado. Consequentemente, nós vamos encontrar nessa soma a seguinte fração: lambda ao quadrado mais μ ao quadrado sobre lambda ao quadrado. Muito bem? Este termo é igual à exponencial de lambda_t sobre lambda vezes o seno de μ vezes t menos, não esqueci de nenhum termo, menos μ sobre lambda ao quadrado exponencial de lambda_t
vezes o cosseno de μ vezes t. A partir dessa igualdade, nós vamos encontrar, enfim, que ômega, essa integral, é dada por... Então vamos lá. Eu vou passar lambda ao quadrado multiplicando e esta soma dividindo. Lambda ao quadrado sobre lambda deixa lambda apenas no numerador. Então nós temos lambda sobre a soma lambda ao quadrado mais μ ao quadrado vezes a exponencial de lambda t vezes o seno de μ vezes t menos, pelo mesmo raciocínio, lambda ao quadrado vai multiplicando no numerador, eu vou simplificar com lambda ao quadrado no denominador, resta apenas μ no numerador, portanto, menos μ, sobre essa soma, que passa dividindo, lambda ao quadrado mais μ ao quadrado, vezes a exponencial de lambda t, vezes o cosseno de μ vezes t. Muito bem? Observe a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. Para obter, enfim, a carga em função do tempo t, basta multiplicar ômega pela constante a ser determinada ainda, representada pela letra B. Então vamos lá. A carga, Qzinho, em função do tempo t, é igual. Então vamos melhorar um pouco mais essa expressão. Eu posso colocar em evidência a exponencial de lambda t sobre essa soma. Então nós vamos encontrar b vezes a exponencial de lambda t sobre a soma lambda ao quadrado mais μ ao quadrado. Muito bem? Tudo isso multiplicando lambda vezes o seno de μ vezes t menos μ, que multiplica o cosseno de μ vezes t. Muito bem? Observe mais uma vez a expressão obtida e todos os cálculos realizados até aqui. Vamos agora em busca da constante b. Para isso, eu vou utilizar a segunda condição inicial. Eu vou admitir que a carga vale Q0 no instante t igual a 0. Com isso, nós vamos encontrar, vamos lá, Q0 é igual. A exponencial de 0 é 1, portanto, resta apenas b sobre a soma lambda ao quadrado mais μ ao quadrado. Muito bem? Seno de 0 é 0, portanto, esse termo desaparece. O cosseno de 0 vale 1, portanto, dentro do colchetes, nós vamos ficar apenas com menos μ. Logo, menos b vezes μ. Isolando b, você vai encontrar a seguinte expressão. Menos Q0, então vamos lá, b é igual a menos Q0, que multiplica lambda ao quadrado mais μ elevado ao quadrado, tudo sobre μ. Observe o resultado obtido, dando sequência. A partir de agora, eu vou analisar apenas a dependência temporal da intensidade da corrente elétrica. Eu não vou analisar graficamente como a carga varia com o tempo. A partir da constante B determinada, eu posso escrever, portanto, que I em função do tempo t é igual a B, dado por menos Q0, que multiplica lambda ao quadrado mais μ ao quadrado sobre μ, tudo isso vezes a exponencial de lambda t, vezes o seno de μ vezes t. Eu vou recorrer agora a essas considerações na expressão de I em função do tempo t.
E eu vou assumir, inclusive, que ômega é igual a μ. Perceba que ômega é maior do que zero. Consequentemente, nós vamos encontrar a seguinte expressão. I em função do tempo t é igual lambda ao quadrado mais μ ao quadrado. Lambda ao quadrado nos dá gama ao quadrado sobre 4 mais μ, ou seja, ômega elevado ao quadrado, que nos dá ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado sobre 4. Consequentemente, essa soma nos fornece ômega zero ao quadrado. Logo, nós temos aqui menos que zero vezes ômega zero ao quadrado sobre μ, que eu vou substituir por ômega. Muito bem. Tudo isso multiplicando a exponencial de lambda t, em que lambda é menos gama sobre 2, portanto, a exponencial de menos gama t sobre 2 vezes o seno de ômega t. Observe a expressão obtida e o cálculo realizado. Vamos dar o devido destaque para essa expressão. Dando sequência, a partir de agora eu vou atribuir alguns valores no circuito RLC, concordando com o fato do amortecimento ser subcrítico, para que a gente possa fazer uma análise gráfica da expressão de I em função do tempo t, mesmo que qualitativa, apoiada em alguns valores numéricos. Eu vou assumir que a capacitância do capacitor vale 62,5 nanocoulombs, a indutância do indutor 10 mH, esses dois valores foram utilizados nos dois últimos vídeos. A resistência do resistor é um pouquinho menor, já que gama possui o menor valor no amortecimento subcrítico. Eu vou assumir que a resistência R vale meio kΩ e que a carga Q0 armazenada no capacitor no instante t igual a zero vale 150 microcoulombs, a mesma utilizada nos vídeos anteriores. A partir desses dados, você tem condições de determinar gama, ômega zero e ômega. Eu vou pedir a sua ajuda aqui para verificar os cálculos. Substituindo esses valores nas expressões em questão, você vai encontrar que gama sobre 2 é igual a 2,5 vezes 10 elevado a 4 segundo a menos 1. Observe que gama acompanha o tempo t na exponencial. Como a exponencial é um fator numérico, gama só pode ter unidade segundo a menos 1. Muito bem? Ômega zero, obtida a partir dessa expressão. Ômega zero vale 4 vezes 10 elevado à quarta radianos por segundo. E ômega, calculado a partir dessa raiz quadrada, nos fornece o valor 3,12 aproximadamente vezes 10 à quarta radianos por segundo. Observe como deve ser que gama sobre 2 é menor do que ômega zero, pois nós estamos tratando do amortecimento subcrítico. Muito bem? Levando todos esses resultados na expressão de I em função do tempo t, você vai encontrar a seguinte expressão. Então vamos lá. Você conhece o valor da carga Q0, o valor de ômega, o valor de ômega zero, o valor de menos gama sobre 2. Consequentemente, você vai encontrar I em função do tempo t aproximadamente igual a menos 7,7, então nós temos este termo, vezes a exponencial de menos gama t sobre 2. Gama sobre 2 aqui se encontra, então nós temos a exponencial de menos 2,5 vezes 10 elevado à quarta t, que multiplica o seno de ômega t, em que ômega
é dado por esse valor. Aqui eu vou colocar simplesmente o seno de ômega t. Observe a expressão obtida a partir dos dados e dos cálculos realizados. Eu vou agora analisar graficamente essa expressão. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Vamos lá. Dando sequência, colocando a corrente elétrica I no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal, nós vamos construir o seguinte gráfico. Observe antes disso que a intensidade da corrente elétrica é de fato nula no instante t igual a zero, pois o seno de zero é zero e zero vezes os demais termos anula a intensidade da corrente elétrica. Observe ainda que o seno de ômega t traz o caráter oscilatório da intensidade da corrente elétrica com o tempo, no circuito RLC, na condição de amortecimento subcrítico. E essa exponencial vai funcionar como uma capa, limitando as oscilações senoidais. A partir dessa análise, o gráfico fica aproximadamente da seguinte forma. Eu vou desenhar a curva da exponencial inicialmente. O gráfico tem mais ou menos esse aspecto. Com o passar do tempo, nós temos uma curva decrescente. Para construir a capa que limita as oscilações senoidais, eu vou rebater esse gráfico simetricamente em relação ao eixo horizontal, ao eixo dos tempos. E com isso, obtemos essa configuração inicial. A partir de agora, basta desenhar as oscilações senoidais. Note que, nos instantes iniciais, a intensidade da corrente elétrica é negativa. O seu valor numérico é acompanhado do sinal negativo, se referindo ao fato da corrente elétrica ter certa orientação nos instantes iniciais no circuito RLC. A partir daí, à medida que o tempo passa, o caráter oscilatório aparece, demonstrando que a corrente elétrica é alternada no circuito em questão. Muito bem? Então vamos lá. Começando no instante t igual a zero, quando I é zero. Agora eu desenho as oscilações senoidais com a capa ilustrada no gráfico. Então vamos lá. Nós temos aproximadamente esse comportamento. Muito bem. Lembre-se que eu estou fazendo aqui uma análise qualitativa. Observe o gráfico obtido, a expressão encontrada a partir dos cálculos. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.